dia, meus irmãos. Amém. Com Jesus. Amém. Esse Jesus tão bom, né? Esse Jesus tão paciente para conosco. Nós vamos ler Êxodo capítulo 12 para continuarmos meditando na mensagem cujo tema é Israel e a Igreja. Israel saindo do Egito rumo a Canaã, a terra prometida. E nós, a Igreja, saindo do mundo e indo para o lar celestial, para a glória. Num desses dias nós vamos mudar o tema e vamos pensar no nosso lar futuro, a nossa futura residência, a nossa futura moradia. Cumprimentamos também nossos irmãos que estão conosco pela internet, desejando que Deus abençoe a todos. Êxodo capítulo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, prestemos atenção, o profeta chama a nossa atenção para isto. Falai a toda a congregação, não era para uma, mas para todas. Toda a congregação, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme ao comer das almas, conforme ao comer de cada um, fazei a conta para o cordeiro. O cordeiro, ou cabrito, será sem mácula, o macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardarei até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que os comerem. E naquela noite comerão a carne. Deixa eu ajeitar aqui. Assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a frissura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Agora vem a instrução. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito.
E este dia vos será por memória, e celebrá-los, e por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Grande Deus, humildemente nós nos aproximamos de Ti com o nosso coração quebrantado, com aquele temor reverencial, porque em tudo nós dependemos do Senhor. O Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o dono desta obra. A salvação pertence ao Senhor. E cremos que o Senhor tem vindo ao nosso encontro. E isso prova que o Senhor tem um propósito. Se quando éramos nada, o Senhor veio à nossa procura, e agora que nós estamos em Tuas mãos. Então usa-nos, ó Pai, para o serviço do Senhor. Faz que sejamos a verdadeira ou as verdadeiras luzes deste mundo, para brilhar nestas trevas espirituais. Obrigado por a porção de Sua palavra que acabamos de ler e pedimos que o Senhor acrescente as Suas bênçãos sobre ela. E ao meditarmos na mensagem do Elias, ó Pai, nós sabemos, cremos que a mensagem é a Bíblia revelada. Então pedimos que Teu Espírito Santo, o grande mestre, o nosso grande instrutor, venha para nos ensinar, venha para falar conosco, venha para aprofundar a Tua palavra em nossos corações. Oramos no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Assentai-vos. Nós damos boas-vindas a todos no precioso nome do Senhor Jesus e desejamos que Deus honre a sua fé em deixar o seu lar nesta manhã, neste primeiro dia da semana, denominado domingo, e para muitas pessoas o domingo é um dia especial, entre aspas, dia de comer macaronada com frango assado, não é? E tomar algumas biritas, e ir para o campo de futebol, torcer para o time preferido, e etc, etc. Porém, para nós cristãos, na verdade, é um dia especial, porque é um dia quando memorizamos a ressurreição, a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, eu quero dizer-lhes que você preste bastante atenção sobre o assunto que vamos discorrer nesta manhã, porque você é uma pessoa espiritual. E uma pessoa espiritual entende bem as coisas de Deus, né? E o profeta nos fala bastante nas entrelinhas. Então, quero que você preste bastante atenção. Ele disse: agora observe isto, preste atenção nisto. Agora eu quero que você observe novamente que todo o ajuntamento deveria sacrificá-lo. Um ajuntamento. Não, todo o ajuntamento.
Esse é o parágrafo 60, ou melhor, 57. Então, ele deu as instruções a Moisés e Arão. Eles eram os sacerdotes, né? O profeta, o sacerdote, os ensinadores, que estavam ali diante do povo. E eles deveriam, então, passar para o povo aquilo que Deus estava exigindo. Tal como nós hoje devemos passar para o povo aquilo que Deus está exigindo de nós para sermos arrebatados. Então, veja bem, era para falar para todo o ajuntamento de Israel, pegar um cordeiro, um cabrito de 1 ano, guardasse aquele animal até ao 14º dia, e ele deveria ser sacrificado no tempo do entardecer, sacrificado à tarde. Irmão Brana disse: esse é o tempo do entardecer da minha mensagem. E nós sabemos que é verdade porque estamos no finalzinho da última era. Então é o entardecer das eras da igreja. É hora de irmos ao lar. Então eles deveriam matar o cordeiro, comer a carne assada no fogo, com ervas amargosas. Não era para comer dele nada cru, não é? Não era para deixar nada até o amanhecer. O que sobrasse era para ser queimado. Muito bem, e agora vem a instrução. Eles deveriam estar prontos, preparados, mesmo antes de comer. Os calçados nos pés, cajado na mão, os lombos cingidos, não é? E era para comer apressadamente, porque era hora de êxodo, era hora de saída, era hora de sair da escravatura, era hora de libertação. Amém. Eu vos pergunto, que hora nós estamos vivendo? Vamos esperar mais o quê? Estamos simplesmente aguardando a volta do Senhor Jesus. Então, assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, vosso sapato nos pés, o vosso cajado na mão. Irmão Brana coloca reticência e abre um parênteses e diz: irmão, você está pronto? Irmão Anderson, parágrafo 91. Você está pronto? Estamos nós preparados? Se alguém está aí meio manhoso, meio com preguiça, né? Espreguiçando, esticando os braços para lá e para cá, não sei se vou, não sei se não vou, não sei se faço, não sei se não faço, não sei se levanto ou se não levanto, se puxa o coberto mais uma vez. Isso aconteceu comigo nesta manhã. Eu levantei 2h30 para tomar um banho, a água estava gostosa, rapaz, bem friinha, viu? Que coisa boa. Aí deitei, quando foi na hora de levantar, ai meu Deus, será que levanta ou não levanta? Aquele soninho fica assim meio manhoso, né? Tem gente assim espiritualmente falando, é verdade. Então ele diz, vamos agora para Efésios capítulo 6, eu quero ler essa escritura. A partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas
do diabo. Sabemos que ele é muito sagaz, ele é estratégico. Veja que ele apanhou Jesus, depois de Jesus ter jejuado 40 dias com 40 noites. Opa! É uma boa oportunidade, vou usar uma estratégia aqui para pegar ele. Você está com fome, não está? Está com tantos dias que não come? Então, se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras transformem em pães e coma. Olha, que oportunidade ele teve, né? Mas Jesus disse, também está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então ele foi trabalhando com Jesus, ele teve aquelas estratégicas. Então ele continua sendo o mesmo diabo. Se ele tentou a Jesus, e eu e você, precisamos de Deus, porque nós não somos parceiros para ele, porém o nosso Deus já o derrotou, ele já o venceu. Então nós precisamos agora ficar entrincheirados por detrás da palavra. Continuamos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares, onde? Lá no mundo? Nos lugares celestiais. Misericórdia, não é? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança. E súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Amém. Então, o irmão Brana disse, vamos agora para Efésios, capítulo 6, só um momento. E ler só um pouquinho aqui sobre como deveríamos estar vestidos também neste tempo. Tudo bem, Efésios 6, verso 12. Para que possais estar, ou para vocês que estão anotando. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, verso 12, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vê onde está a nossa luta hoje? Não é contra a carne, não é contra o sangue, não é uma guerra física,
uma batalha física, mas é uma guerra, é uma batalha espiritual. Vem onde está a nossa luta hoje, vem o que é o anjo da morte. Nós meditamos aqui, o profeta nos mostrando que a última praga que assolou o Egito foi a morte dos primogênitos. A última praga. Aí Faraó deixou o povo sair. E ele diz, a última praga que está assolando o mundo hoje é a morte espiritual. Lá foi uma morte física, porém agora é a morte espiritual, que é muito mais pior, né? Aí nós lendo Efésios 5, verso 14, por que eu fechei a minha Bíblia? Vamos ver aqui. Veja aqui, aos Efésios 5, 14. Pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Amém. O homem sábio é o homem que teme a Deus. Aleluia. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Sabedoria, capacidade para julgar corretamente e agir prudentemente. Amém. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Amém. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 14. Então, amados, o profeta chama a nossa atenção e ele diz, veem vocês o que é o anjo da morte hoje? É o poder espiritual. Maldade nos lugares celestiais. Nos lugares celestiais. Grandes lugares. Grandes lugares. Ele repete. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Permanecei firmes. Estais, pois, firmes, tendo os vossos lombos cingidos, com quê? Um cinturão de couro bem largo. Vossos lombos cingidos com a verdade. Amém. O que é a verdade? São João 17, verso 17, Jesus diz, santifica-os, ó Pai, na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém. E o Senhor Jesus mesmo disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o irmão Brana diz, vamos parar neste porque quero voltar ao assunto. E observe, ele vai adiante e diz, a couraça, o capacete e tudo mais. Gostaria que pudéssemos
vestir este soldado para vocês, mas não temos tempo. Mas vamos tomar os lombos, cingir os vossos lombos com a verdade. Cingidos com um cinto. Este é o quê? Este é o cinto que mantém o resto junto. Este é o cinto que mantém o resto junto. Cingi vossos lombos com a verdade. Nos dias atuais, irmãos, nesses dias em que nós estamos vivendo, quando se fala nos dias atuais, é este dia presente. Nos dias atuais, irmãos, quando há todos os tipos de ismos e fascismos, é hora de cingir-se com a verdade. Ele diz, aleluia! Nesses dias, que dia nós estamos vivendo? É tanto credo, é tanto ismo, não é isso? Infelizmente, dentro da própria mensagem, o diabo conseguiu fazer com a mensagem tal como ele fez com a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é uma só, não é isso? E ela não, como se diz, ela não se choca, ela é coerente desde Gênesis até Apocalipse. Mas, no entretanto, veja, o diabo fez da Bíblia uma coxa de retalho. Acho que tem umas 2.000 denominações com a mesma Bíblia, falando de religião cristãs, né? Fora os lá de fora, lá que, né? Tem outros deuses. E o diabo entrou na mensagem e está fazendo da mensagem o que ele fez com a Bíblia. Ismo daqui, e ismo dali, e ismo dacolá, e tem aqueles que ele já passou a rasteira mesmo, e o caboclo bateu com a cara no chão. Sabe uma coisa? Está tudo errado. Está tudo errado. Não vou crer em mais nada. É isso que dá. Então, o profeta chama a nossa atenção, cingido com cinto, e esse é o cinto que mantém o resto junto. Cingi vossos lombos com a verdade. Esse cinto é a verdade é a palavra de Deus. Nos dias atuais, irmãos, quanto a todos os tipos de ismos e fanatismo, é hora de cingir-se com a verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. Amém. E eu vos digo, quando disserem a vocês, olha o diabo vindo com as suas estratégias. Quando disserem a vocês, e quanto a isso? E quanto a isso? E quanto àquele acontecimento? Hein? E aquele problema? E quanto a isso? E quanto àquilo? É muito bom ver a velha verdade afivelada. Amém? Ao seu redor. Aleluia, não é? Claro. Você tem o assim diz o Senhor, você pode vencê-lo com o que está escrito. Meu Deus. Sabendo onde você está firmado, sem nenhuma sombra de dúvida, sem nenhuma interrogação. Não é aquele negócio, eu penso que é assim, eu acho que é assim,
Aí o caboclo chega e fala: e quanto a isso? Achei uma controvérsia na mensagem de William Branham. Mas você está afivelado com a verdade. Amém. Oh, que coisa boa, não é isso? Sabendo onde você está firmado, então fique ali. Deixe-os dizer. Bem, você tem isso, aquilo e aquilo outro. Você sabe onde está firmado. Amém. Tenha toda a armadura afivelada, com um cinto bem afivelado e apertado e sustentado pela verdade da palavra de Deus, ancorada no seu coração. Amém. E isto, Satanás, nenhum demônio do inferno pode te perturbar. Isso mesmo. Você pode encarar Satanás dizendo: está escrito, está escrito. Ó, eu vou te dizer, irmão, você pegou em serpentes? Deixa eu fazer aqui o que eu penso. Lá na sua igreja fala em língua estranha? Já fui lá algumas vezes, não vi ninguém falando em língua estranha. Você já pegou em alguma serpente? Profeta, irmão Bruno está formulando essa pergunta aqui. Alguém chega e pergunta: você já pegou em serpentes? Não, senhor. Eu creio em Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Oh, que coisa. Eles estão chegando tarde demais, né? Você recebeu o Espírito Santo, você já falou em língua lá? Não, então você não tem o Espírito Santo. Você chegou tarde demais, rapaz. Tenho visto tanta gente que fala em línguas estranhas e não tem o Espírito Santo. Não crê nem no batismo bíblico, o batismo apostólico, e daí? Que Espírito Santo é esse? Será que é o mesmo do dia de Pentecoste? Não. Aquele do dia de Pentecostes mandou o povo arrepender e ser batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Oh, amados irmãos, isso me deixa religioso, isso me deixa com uma gratidão profunda no meu coração ao nosso Deus. Oh, Jesus. Oh, eu vou te dizer, irmão, você pegou em serpente? Não, senhor. Eu creio em Jesus Cristo. Você fez isso, aquilo e aquilo outro? Não, senhor. Eu recebi o batismo do Espírito Santo, afivelado, uma armadura cingido com a verdade. Amém. Eu creio, amados, graças a Deus por sermos um grupinho pequeno, né? Não temos nenhum problema. Então, eu creio que aqui não tem ninguém com dúvida, né? Descrendo do profeta, descrendo da mensagem, descrendo disso, daquilo outro, e muito menos olhando para a falha do A ou de B, sabendo que a salvação é individual. Agora vamos entrar um pouquinho mais aqui, aprofundar um pouquinho mais. O irmão Branham diz: agora, eles já estavam prontos enquanto comiam. Sapato nos pés, lombo cingido, cajado na mão. Irmão Branham faz uma inferência, eu acho que na mensagem de desespero, ou sinal, que o filho chegava e dizia: papai, por que o senhor está comendo assim tão apressadamente? O suor está escorrendo pela sua face. O senhor está com o sapato nos pés, o lombo cingido, o cajado na mão, tem a carne e o pão numa mão. O que está acontecendo? Então o profeta está dizendo: eles já estavam prontos enquanto comiam.
E Deus quer que você se apronte antes de tomar esta comunhão. E, irmão, antes que vocês possam comer corretamente, você tem que se aprontar. Aí eu fico pensando numa reunião de Santa Ceia, né? Quando deveremos vir com reverência, né? Nosso coração contrito. Antes que você possa comer, você tem que estar pronto, preparado, você tem que estar corretamente, você tem que se aprontar antes. Pois o Espírito Santo que está em seu coração ele se alimenta da palavra. Amém. Trará o Espírito Santo que vive na palavra de Deus. Vocês sabem qual é o problema com a igreja hoje em dia, irmãos? Ele pergunta, você sabe qual é o problema com a igreja hoje em dia? Eu creio que a igreja está com uma condição de anemia. Anemia é uma enfermidade que atinge a parte vital do corpo, que é o sangue. O sangue é a parte vital do corpo. Então, ele vai mostrar para nós. Eu creio que a igreja está com uma condição de anemia. O sangue saiu dela. Por exemplo, se eu fosse um médico, um homem alto, quer dizer, um homem robusto, forte, de grande estatura, um homem alto de quase 2 metros de altura, e alguém viesse a mim e dissesse, doutor, diga-me, eu estou tão fraco que não consigo me levantar. Eu estou apenas cambaleando. Eu posso ver como que é a pergunta que ele formulou, né? Eu diria, quer dizer, eu perguntaria a ele, qual é o problema? Responderia, bem, eu não sei, eu estou fraco. Eu diria, bem, agora, fez algum exame? Sim, doutor, fiz, está tudo bem. É. E eu diria, bem, quando você comeu pela última vez? Você é um homem de cerca de 82 quilos. Quando você comeu pela última vez? Eu comi meio biscoito anteontem. Eu diria, rapaz, você está apenas morrendo de fome. É o que está acontecendo aí fora, rapaz. Meu Deus, nós com tanto alimento aqui, né? E o povo ali fora vivendo de escassez. Rapaz, bom, deixa quieto. É verdade. Só sabem dar número de conta para receber oferta e pronto, e não tem mais nada. Dá nojo, Deus me perdoe falar. Enquanto nós temos o alimento, não é? Aleluia! O alimento fresco de cada dia. Mas tudo isso por quê? Porque o Elias chegou, multiplicou o azeite e a farinha da viúva, e o Elias dessa era chegou e multiplicou para nós o pouquinho que nós tínhamos.
Devemos ser muito gratos a Deus, não deve? Obrigado, Senhor. Então, rapaz, você está apenas morrendo de fome. Vá comer uma boa refeição e você não se sentirá tão fraco. É isso que está acontecendo com a igreja hoje. São grandes em números, mas, irmão, estamos morrendo de fome. Você está com medo que o vizinho diga alguma coisa? O que precisamos é de um bom e velho tremor do Espírito Santo. Levante ambas as mãos para cima e diga: Senhor, me alimente. Afivele a armadura, atados, marchando em frente. Amém. Agora, no parágrafo 101, ele diz assim: os fenômenos acontecem. Lá no verso 38 de Êxodo, capítulo 12, diz que saiu também uma grande multidão de pessoas, e vacas e ovelhas e tal. Então o profeta está dizendo, não é, que os fenômenos acontecem. E subiu também com eles uma mistura de gente, veja, mistura de gente, e ovelhas e vacas, e uma grande multidão de gado. Nessa mistura estava Acã, Abirã, né? Estavam lá também. Meu Deus, vamos lembrar que lá era uma sombra, não é? Era um tipo, irmãos, uma multidão mista. Os fenômenos aconteceram, ou acontecerão. Um grande reavivamento estava acontecendo. E que grande avivamento, hein? Depois de passarem 430 anos de escravos, sofreram tanto que sofreram, e depois verem suas gerações sendo extinguidas, porque era morto todo bebê masculino que nascesse, era a ordem do rei, para matar na hora do nascimento. Imagina que povo angustiado, hein? Que povo angustiado. Era uma amassadora de barro, não tinha nenhuma voz ativa. Meu Deus! E agora chegou Moisés. Com assim diz o Senhor: Moisés, nós ficamos sabendo aí que anos atrás você estava aqui, rapaz, e você fugiu. Você foi embora, está voltando agora. Moisés disse: o Senhor me enviou. Aleluia. Ele te equipou com o que, Moisés? Com uma vara torta. Com essa vara aqui eu tenho assim diz o Senhor. Ô irmãos, digamos assim, vamos voltar lá, estar lá no Egito com eles. E vendo Moisés fazer aquelas coisas. Então, depois de tudo mais, depois da morte do primogênito, eles foram liberados para sair. Mas foram justamente guiados para junto do Mar Vermelho. Olha, até parecia que Moisés não era um homem de boa estratégia, não é? Como vai levar o povo para lá? Mas acho que não tinha outro caminho, o caminho era aquele ali, né? E quando estavam lá agora, o Mar Vermelho na frente, rocha de ambos os lados, eles podiam ouvir o ruído do exército de Faraó perseguindo-os. Que momento, rapaz! Que coisa difícil! O irmão Branham diz assim, que se eles tentassem escalar aquelas rochas, seria um bom alvo para os frecheiros egípcios. Era um tombo.
E agora, Moisés? Então o irmão Brana fala que Moisés teve uma conferência com Deus. E Deus veio e disse: Moisés, por que clama a mim? Senhor, eu fiz tudo que o Senhor mandou e trouxe o povo até aqui, e agora estamos encurralados, estamos num beco sem saída. Moisés, diga ao povo que marche. Marche para onde? Então, Deus em seu poder, não é? Abriu as águas do mar e eles entraram e atravessaram em terra enxuta. Aí a gente fica pensando assim, que eles estavam passando sobre as lamas, né? Afundando os pés. Nada disso, nem os pés eles não sujaram. E quando o exército de Faraó viu aquilo, falou: bom, eles são humanos como nós, se eles estão entrando e vão passar, nós vamos atrás. Porém, quando saíram do outro lado e olharam para trás e viram os inimigos morrendo afogados, aí eu imagino que Pentecostes, hein? Que reavivamento, que prazer, que alegria, que gozo! Aquele que nos maltrataram, que batiam em nós, que fez nós passar fome, estão todos mortos lá. Então, o profeta está falando aqui de um reavivamento. Perdi o lugar onde eu estava. Ajuda aí, irmão Anderson. É isso mesmo. Irmão, uma multidão mista. Os fenômenos aconteceram. Um grande reavivamento estava acontecendo. As pessoas estavam sendo salvas. Amém. Saindo do outro lado do Jordão. Ou melhor, do Mar Vermelho. E um grupo foi junto. Que tipo de grupo é esse? Personificando isso. Eles foram agindo como se fossem crentes. Claro. Eles calçaram seus sapatos, fez tal como os crentes fizeram também. Eles calçaram seus sapatos e tudo, e se prepararam, mas essa mesma multidão mista que tomou a comunhão e saiu em marcha, foi a mesma que começou a murmurar. Aí o irmão Brana, pregando, ele diz assim, que eles disseram: olha, Moisés toma tudo sobre si, pensando que ele é o maior, que ele é tudo. Não, né? Tem gente aqui que é melhor que ele, sabe mais que ele e tal. Começou a murmurar. Mas sabe por quê? Vamos ler mais um pouquinho aqui. Tomou a comunhão, saiu em marcha, foi essa mesma multidão mista que tomou a comunhão em marcha, e foi a mesma que começou a murmurar, e fez com que os filhos de Israel, os verdadeiros crentes, não é? Seus corações voltassem para o Egito novamente. Jesus falou assim, que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Deu para entender? Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então aquela multidão que estava fingindo, não é, de crentes, fizeram toda a preparação e saíram, eles que começaram a murmurar, e levou os filhos de Israel a murmurarem também. Seus corações voltarem para o Egito novamente. É isso que é hoje à noite, irmão. Tenha um reavivamento e obterá uma multidão mista. Tenho certeza absoluta.
tenha um grande avivamento, né? Faça um grande trabalho, grandes cultos e etc. E você terá uma multidão mista, não é isso? E dali sairá as coisas. Alguns deles tentarão entrar e personificar quando você fala de predestinação. Foi longe, né? O diabo inspira as pessoas, né? Alguém me ligou outro dia e disse para o profeta: e quanto a isso então, se Deus predestinou, arrazoando a palavra, né? E o profeta disse: basta ler Romanos capítulo 8 e 9, e você entenderá. Se Deus predestinou, então quer dizer que pronto, acabou o problema, não precisa mais nada. Deus vem aí e leva os predestinados, não tem que fazer mais nada. Mas o profeta diz: basta você ler Romanos 8 e 9 e você entenderá. E eu disse: Deus tem misericórdia de quem Ele tem misericórdia. Qual é a atitude, então, de pregar? Se é que os predestinados são os eleitos, para que pregar, então? O profeta disse: isso é problema seu e meu como ministros. Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que foi ao mar com uma rede na mão e lançou a rede e a puxou, quer dizer, atirou para fora. E essa rede era o Evangelho. E ali tinha tartarugas, insetos aquáticos, serpentes, sapos verdes, cobras e tudo mais. E tinha alguns peixes lá dentro também. Amém. Então ele não perdeu a redada que ele deu, não, né? Não veio só esses insetos, não, veio peixe também. A primeira coisa que você percebe: quando o reavivamento acaba e a rede do Evangelho é puxada, a velha tartaruga diz: eu sabia que não havia nada nisso. Meu Deus do céu, eu sabia que não havia nada nisso. O velho inseto aquático diz: eu creio nisso também, que não havia nada nisso. E de volta, como um porco, direto para o seu chafurdar. É isso que você fala no hino, essa palavra aí? Jordenar. O hino fala jordenar. Jordenar. Pensei que era essa palavra. E a serpente diz: eu não cria nisso mesmo. Mas há alguns peixes lá também, aleluia. É hora de os ministros lançarem a rede do Evangelho e puxá-la. Deus sabe o que é peixe. E ela era uma tartaruga no princípio, e ele era um peixe no princípio. Amém. Deus sabe qual é e o qual eu não sei. O meu negócio é lançar a rede e na correnteza e puxá-los para cima e dizer: aqui estão, Senhor. Aleluia, amém. Claro, é esse e essa é a rede do Evangelho. E você sabe, o dia de hoje, eu fui aqui há um pouco, vamos parar aqui, irmãos,
ele vai falar de uma outra coisa aqui, e eu não vou atingir mesmo o que eu quero. Ainda faltam 1, 2, 3, 4, 5. Ixi, ainda falta 6. Ainda falta 6 parágrafos. Mas, então, meus amados, eu gosto de ler isso aqui. Eu lendo isso aqui lá em casa, eu fico vibrando sozinho, né? Em ver a maneira do profeta de Deus pregar. E, na verdade, é o que está acontecendo. Mas damos graças a Deus pelo que Ele tem feito por nós, pelo Espírito Santo ter vindo e aberto o nosso entendimento e mostrado que nós pertencemos a esta família, não é? O apóstolo São Paulo diz assim, que já não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Jesus Cristo é a principal pedra da igreja. Amém. Deus tem feito isto conosco. Grande Deus, como somos gratos ao Senhor, quando nós, olhando para nós mesmos, reconhecemos que não temos nenhum mérito, nada fizemos, mas é como o profeta está dizendo, Deus, o Senhor tem misericórdia de quem o Senhor tiver misericórdia, e o Senhor tem tido misericórdia para conosco. Vivifica, Senhor, Tua palavra em nosso coração, e ajude-nos a calçarmos os pés com nossos sapatos, ajuda-nos, ó Deus, cingir os nossos lombos com a verdade que é a palavra do Senhor. Ó Deus bendito, tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e com ela abrir caminho quando o inimigo tentar nos fazer frente. Continue abençoando o Teu povo, Senhor, a Tua igreja, os Teus filhos, aqueles os quais o Senhor tem usado de misericórdia, e nos prepare para o nosso encontro contigo no dia de sua vinda. Oramos agradecidos por esse novo dia, esta nova manhã, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém, amém.